Então, bom dia, pessoal. A gente está iniciando mais uma palestra da disciplina de seminários do PComp, né? Hoje a gente conta aí com a presença do professor Regis, que também é professor, né, do PComp, já trabalha aí há vários anos, a UFC Quixadá, com disciplinas, né, relacionadas a banco de dados, né, e a parte de machine learning, que ele é especialista. O professor Regis, ele tem ampla experiência, né, nessa área, diversos artigos publicados e tem disseminado com a professora Lívia, né, a área no campus da UFC Quixadá. Eu espero que vocês a palestra, né, e obrigada, professor Regis, por ter disponibilizado, né, esse tempo, até porque eu decidi continuar, né, com a disciplina, para ter realmente esse alcance maior, né? Já tinha algumas palestras de externos já previstas, né, que já ia ter esse formato, mas eu acho que é bom porque a gente tem um alcance maior até do pessoal, né, externo ao PCOM. Verdade. Obrigado, professora Carla. Satisfação estar aqui, né, nesse seminário. Sempre, todo ano eu bato o ponto aqui no seminário, né? É importante a gente estar buscando compartilhar assim, um pouco do que a gente está fazendo, né, a nível de pesquisa. São várias áreas, né, que a gente trabalha, e essa área especificamente, né, quando a gente fala de ciência de dados e aprendizagem de máquina, é uma área que a gente vai perceber durante a palestra, que é bem multidisciplinar, e que ela termina estando muito vinculada, né, às diversas outras áreas, aí, né? Mesmo que a pessoa esteja trabalhando em uma outra área específica, de algum modo ela poderá estar conectada, né, também com essa parte de aprendizagem de máquina, né, Big Data, ciência de dados, são tópicos extremamente hoje utilizados, né, em muitas áreas mesmo, né? Seja aí na área de engenharia de software, de rede, ou seja, nas áreas da computação e nas áreas externas à computação também, né? Medicina, biologia, a gente percebe que tem muitas aplicações. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Eu vou perder aqui um pouco da visão de vocês, então, se precisarem falar alguma coisa, falem mesmo, né? Usando o microfone para poder eu perceber. Eu estou aqui só vendo os slides agora. Então, inicialmente, né, a minha palestra hoje está muito focada nessa frase aí do Sir Isaac Newton, né, em inglês, né, que ele disse isso, né, se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Então, a gente vai perceber que nada acontece assim de uma hora para outra. Quando a gente está trabalhando com ciência, essa ciência ela vem ao longo do tempo, né, tendo várias e várias contribuições de muitas pessoas, né, que vão ali escrevendo, dando suas contribuições ao longo do tempo, né, para que você possa trazer coisas novas. Então, isso aí a gente vai perceber ao longo da palestra que vou falar aqui de vários desses gigantes nessa área, né, principalmente aí de IA, de aprendizagem de máquina, a gente vai já perceber isso. Então, a professora Carla falou um pouco, né, eu sou professor no de Quixadá, na graduação e no pós, né, na pós, no PComp, sou pesquisador nessa área, né, de ciência de dados, aprendizagem de máquina do Insight Data Science Lab, né, um laboratório da UFC, ele é multicamp, é um laboratório bem diferente, né, porque a gente não fica muito preso, né, focado num determinado local físico, a gente termina tendo, de acordo com os pesquisadores, né, atuando em vários locais. Então, tem gente atuando em Quixadá, em Russas, em Crateús, em Fortaleza. Então, estamos em vários locais, né? E meu doutorado, né, foi nessa área de banco de dados, aprendizagem de máquina, onde eu fiz uma parte dentro da UFC e uma parte na Itália. No Insight, né, a gente tem trabalhado com algumas áreas de pesquisa, entre elas Data Science, né, ciência de dados, que é um dos temas aí da palestra, a parte de análise desses dados, Analytics, Big Data,
Machine Learning, né, aprendizagem de máquina, que é outro tema aí da palestra também. Trabalhamos com mobilidade, dados de objetos móveis, e com a parte de processamento de linguagem natural também. É um tema hoje, é um subconjunto aí do Machine Learning, né, da aprendizagem de máquina, mas tem um certo destaque dentro do Insight. A gente tem atuado em vários projetos, né, projetos que envolvem governo do estado, governo federal, né, aqui recentemente, né, temos projetos com a Samsung nessa área de IA, com o FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que atua junto com o MEC, Ministério da Educação, com a ABIN, com a Apvida. Então, tem vários projetos que o laboratório atua de modo geral, né. Particularmente, a gente mostra aqui, né, um projeto chamado AI for Wellness, é um projeto da Samsung, em que há uma atuação especificamente nessa área de aprendizagem de máquina, é um projeto bem grande, se divide em 4 linhas de pesquisa, então tem muitos pesquisadores aí envolvidos, né, e já tem várias publicações relacionadas a esse projeto atualmente. A gente tem um canal, né, onde vocês estão vendo nesse QR Code, né, e nesse linkzinho, um curso, né, de imersão em ciência de dados. Nesse curso a gente já fez há algum tempo, né, tem aí quase 50 vídeos, e ele trata de vários aspectos aí da ciência de dados. A gente fez primeiramente um curso presencial, físico, parte começou em Quixadá mesmo, né, depois a gente ampliou esse curso, né, com outras pessoas, né, participando também, contribuindo, e posteriormente a gente disponibilizou isso gravando esses vídeos para publicação no YouTube. Fizemos várias capacitações já, hackathon, né, em ciência de dados, inclusive em Quixadá, né, durante uns encontros universitários ano passado. E, assim, para começar, eu queria fazer uma pergunta, né, para a gente pensar um pouco sobre, né, a forte queda nas visitas, né, de desenvolvedores ao Stack Overflow. Então, o Stack Overflow é uma fonte muito usada, né, por quem trabalha na área de desenvolvimento. Tem muitas perguntas, muitas respostas lá. E, de um tempo para cá, né, houve uma forte queda. Isso se deve ao quê, né? O que vocês acham? Deixar aqui, se quiserem escrever aí, comentar, botar no chat. IA, né, chat GPT, é isso mesmo, gente. Tem muito a ver com isso, né, nessa pesquisa que foi feita, se percebeu isso, né, que o Stack Overflow teve uma queda e ao mesmo tempo, né, houve um avanço dessas IAs chamadas gerativas ou generativas. Na Folha de São Paulo, eu gosto desse artigo, né, do José Manuel Diogo, quando ele fala que o chat GPT né, se tornou aí a maior revolução de todas, porque pede apenas uma mudança de comportamento. Então, enquanto no passado, né, várias grandes revoluções precisavam de toda uma infraestrutura, né, de toda uma mudança, de uma série de aspectos, né, na vida das pessoas, o chat GPT não. Já tem a infraestrutura, as pessoas já têm internet. Então, é basicamente você acessar um site lá, né, ou um aplicativo, e a partir dali você já ter acesso a ele, né. Então, né, ele fala aqui, né, desde a roda, né, a roda envolvia, né, você ter um dispositivo físico ali, né, e não só a roda em si, mas o que ela está carregando em cima dela, né. Isso aqui demorou um tempo para acontecer. Os caracteres móveis, né, você ter aí a imprensa, também foi um grande marco, né, a questão dos livros, propagação de publicações, né, tantas aí ao longo do tempo, né, desde Gutenberg até os dias de hoje. A eletricidade também mudou muito, né, a vida de todas as pessoas, mas exigiu uma boa quantidade de infraestrutura, né, para carregar essa eletricidade, né, levá-la, distribuí-la, né, desde a geração, transmissão, distribuição. A máquina a vapor também, né, que
vem uma parte mecânica ali, né, gerando movimento. Isso também precisou de um grande tempo, né, para avançar. O transistor, né, que a gente percebe o quanto ele mudou, né, trazendo máquinas sofisticadas, né, até os dias de hoje a gente depende dos transistores aí para as evoluções, né, de desempenho. A internet também precisou de toda uma infraestrutura aí, né, ao longo do tempo. Hoje a gente percebe, né, os avanços das fibras óticas, né, fibras óticas intercontinentais. Tudo isso precisou, né, de muito tempo para poder as pessoas terem acesso mais completo a todas essas revoluções. E o ChatGPT não, né? Uma coisa que já tem internet, já tem computador, já tem tudo isso, basicamente é um software, né, que está ali por trás e que permite, né, você hoje ter uma facilidade, né, de se comunicar com a máquina e obter, na verdade, resultados bem precisos relacionados a toda uma base de conhecimento gigante que tem aí pela internet, né? Isso só é possível graças a um grande poder computacional. Então, olha só, nessa revolução, né, o que se percebeu ao longo do tempo, em termos de milhões de usuários, é que, né, Netflix demorou 3 anos e meio, né, para chegar em 1 milhão de usuários, Kickstarter, né, 2 anos e meio, e aí vemos vários aí, né, o Spotify 5 meses, Instagram 75 dias, ChatGPT 5 dias, Threads, né, que é um serviço aí da Meta, né, também, assim, 1 hora só. Então, a gente vai percebendo, né, que alguns avanços, né, chegam rápido. No caso do Threads é porque ele assim, a base do Instagram já serve para ele, né, então ele se propagou já porque ele dependia de uma outra rede, né, foi assim, uma rede nova, né, o ChatGPT é uma rede nova, então, portanto, assim, termina que foi muito pouco tempo, né, que conseguiu esse alcance. Isso é incrível. E como é que ele funciona, né? A gente, só para ter uma noção, temos textos originais, né, sequências de textos que são pré-processados, aí são gerados tokens, que são pedacinhos de palavras, na verdade, nem sempre são palavras inteiras, muitas vezes as palavras são cortadas, e esse corte não é uma coisa assim, às vezes, precisa, assim, é o radical da palavra, o que se busca, na verdade, é você ter o menor número de tokens possível, né, para a quantidade de vocabulário que você tem. Esses tokens, né, são transformados em representações vetoriais, que a gente chama de embedding, né, são codificados em representações vetoriais, são gerados esses vetores, né, codificados. Isso aí vai treinar um modelo, né, um modelo de linguagem, é um modelo, né, de aprendizado de máquina. Na verdade, o aprendizado de máquina é uma forma de você aprender com os dados, e a partir dali você obtém resultados, né, baseados em distribuições aí de probabilidade, e isso vai permitir que você consiga, né, a partir de um texto de entrada, tendo esse modelo sido treinado, né, e esse treinamento para esses modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, né, são muito demorados, né, demora bastante para ser treinado, não é uma coisa rápida, exigem aí milhares de GPUs, né, é um processamento muito intenso, e aí você tem uma saída, né, essa saída aí vai ser a resposta. No caso do ChatGPT, ele trabalha com um mecanismo, né, chamado de decoder, somente decoder, né, e esse decodificador, né, ele recebe uma entrada e gera uma saída, né, gera uma sequência a partir de uma sequência de texto de entrada, ele gera uma saída. Essa saída, no caso do ChatGPT, é a próxima palavra. Ele fica meio que o tempo todo gerando a próxima palavra, né, dentro de um contexto. É isso que ele faz o tempo todo. Dado um contexto, ou seja, dado o que tem lá no modelo dele, e mais aquele contexto que você vai escrevendo ali, e envia, né, esse contexto para ele, ele vai começar a gerar a primeira palavra, e aí ele vai gerando um novo contexto, né, da resposta que ele está gerando, e sempre buscando a próxima palavra ali, baseado nisso tudo, né, que ele já tem de informação.
Regis, pode fazer perguntas ao longo da palestra? Eu acho melhor a gente deixar mais para o final, porque senão pode... eu reservei um tempinho, vocês podem anotando as perguntas, né? Pronto. No finalzinho a gente, porque senão pode ser que não... Poderia ser que não desse tempo, certo? Eu peço para a gente ir guardando um pouquinho. Aqui eu fiz uma pergunta, né, para o ChatGPT, para ele gerar uma timeline, né, dos eventos históricos relacionados à inteligência artificial. Eu fiz isso em português e inglês. A resposta em inglês foi mais completa. Por quê, né? Por que que a resposta em inglês foi mais completa? O que é que vocês acham? Podem escrever aí no chat. Por que que a resposta que ele me deu em inglês foi bem mais completa do que a em português? Alguma sugestão aí? É isso aí, Thiago. Tem muito mais material, tem muito mais texto em inglês do que em português. Então, só para a gente ter uma ideia, né, foi lançado agora recentemente, né, o Facebook não, Meta, né, a empresa Meta lançou o Llama 3, que é um modelo aberto desses de grandes modelos de linguagem, semana passada foi lançado, e nesse modelo, só para a gente ter uma noção, 95% do dado de treino é em inglês. 5% é em outras línguas, em todas as outras línguas. Então, isso é um absurdo, né? A quantidade, o volume de dados que você tem em inglês, né? No caso, e eles agora estão justamente tentando melhorar, né? Aumentar, ampliar essa base em outras línguas, porque não dá, né? Você ter um modelo muito bom em inglês e em outras línguas, no caso aí, estou falando dessa versão nova aí do Gama, né? Você não tem um resultado tão bom nas outras línguas por falta realmente de dados. Então, é importante. Eu sei que eu fiz aqui essa consultinha, né? E aí eu estou meio que trazendo para vocês um resumo disso, né? Em torno, né? Assim, de tempo. A gente vai perceber, né, que esse avanço que a gente tem hoje, ele não é de agora, né? Ele vem ao longo do tempo, desde 1942, a gente vê aí, né, o Isaac Asimov, ele trouxe 3 leis da robótica. Isso aqui era, na verdade, numa revista, né, de ficção científica, onde ele tem algumas questões meio que éticas, né? O robô não pode ferir um ser humano, né, ou permitir que o ser humano sofra algum mal, deve obedecer às ordens dadas por seres humanos. Tem algumas regrinhas, né, que meio que isso a gente vê em alguns filmes, né, algumas outras obras aí de ficção científica. No ano seguinte, né, esses 2 carinhas aí, né, Warren McCulloch e Walter Pitts, eles fazem um modelo matemático, né, buscando representar ali os neurônios do cérebro. Então, foi um artigo científico, né, eles são aí da Universidade de Illinois, né, e Universidade de Chicago, esses 2 autores, e eles escreveram isso aí em 1943. A gente vai... Lembra lá daquela frase inicial do Newton, sobre estar nos ombros de gigantes? Então, a gente percebe a evolução, ou seja, essa inspiração nos neurônios, né, quando a gente fala em redes neurais artificiais, isso tem uma inspiração aí que, né, a gente percebe colocada nesse artigo, já em 1943. Não era nada ainda relacionado à computação. Podem ver que eles eram da medicina, mas eles já tentavam meio que entender ali, né, buscar uma representação matemática disso tudo. Em 1950, o Alan Turing, né, um dos pais aí da computação, ele escreve um artigo que é, assim, um separador, né, de tempos, né? Ele escreve, né, esse artigo aí, né, sobre a máquina de computação e a inteligência, e aí ele propõe esse imitation game, né? O teste, o jogo da imitação, serviu de inspiração para o filme, né? The Imitation Game, né? Que acontece lá, né? Naquele período da Segunda Guerra Mundial, naquela, né, busca, né? Por descobrir os códigos, né? Decifrar os códigos e tal. É um pouco também do que a gente vê, né, nessa parte, né, nessa disputa, né, dessa competição de tempo, né, para ver quem consegue primeiro, né, alguns avanços com relação aos aliados e aos
né, os alemães e seus aliados também lá, né. E aí, no jogo da imitação, ele propõe um teste, né, em que uma pessoa faz perguntas a um ser humano e a um computador, mas sem saber a qual deles ele está se dirigindo. O computador é capaz de exibir um comportamento inteligente que não possa ser distinguido do ser humano, e se o computador passar no teste, ou seja, se ele não for distinguido, pode ser considerado como tendo uma inteligência artificial, né, como tendo essa inteligência artificial. É isso que ele propõe, né? Então, a pergunta aqui, né, as máquinas podem pensar? Então, é o que o Turing escreveu nesse artigo aí de 1950. E até hoje, né, isso se mantém de pé, né? Mesmo a gente pensando em ChatGPT, existem alguns artigos que falam sobre isso, né? De que até hoje o computador não consegue imitar perfeitamente, né? Ainda o ser humano. Ainda, né? A gente fala assim ainda porque os avanços estão grandes. Muitas coisas que se pensava que o computador não conseguiria chegar, ele terminou chegando. A gente vai já falar também sobre isso, né? Em 1955, né, John McCarthy ele criou o termo inteligência artificial, né? John McCarthy, esse carinha aqui, né, um dos mais novos aqui do grupo, onde ele escreveu isso numa proposta, né, de um projeto, de um workshop, né, no Dartmouth Summer, sobre inteligência artificial. A partir dali, fez a proposta em 55, em 56 aconteceu o workshop, uma conferência, né, de inteligência artificial, e foi proposta também a IA como disciplina acadêmica. Em 58, gente, aparece, né, a primeira rede neural propriamente dita, né, no laboratório da aeronáutica lá, Cornell, onde vem esse nome de Perceptron. Perceptron é, vamos dizer assim, uma rede neural super simples, e aí foi proposta aí em 58 nesse artigo. A gente vai percebendo, né, e eu fiz questão, né, a gente está falando dentro do contexto de uma pós-graduação, né, do mestrado, e a gente percebe, assim, que muitas desses ombros dos gigantes aí, né, que foram colocados, foram pessoas que escreveram sobre isso, né, pensaram bastante, né, discutiram com outras pessoas e colocaram isso no papel, né, para que outras pessoas pudessem receber esse conhecimento. Isso aconteceu no passado, era mais difícil naquela época, né, escrever isso, era bem mais manual, bem mais bruto. Hoje a gente tem muitos mecanismos, né, eletrônicos que facilitam até o compartilhamento e você está cooperando com outras pessoas, né, no mesmo texto. Podem ver que no passado, né, muitas vezes era o autor sozinho ali, né, muitas vezes o autor isolado, ou às vezes ele mais outro, né, eram poucas pessoas ali colaborando efetivamente num determinado artigo. Aí, em 66, né, lá no MIT, né, o Joseph Weizenbaum, ele cria um software chamado ELISA, e esse software busca justamente, né, representar ali um terapeuta, né, rogeriano, e ele foi em 66, isso aqui é uma reimplementação, né, de 2005, de outro cara, em que o código foi, né, perdido, depois, mas conseguiram, né, refazer aí o código da Elisa, e aqui você ia conversando com ela, né, e percebeu-se, né, em alguns momentos se perdia, né, era perceptivelmente, né, tem vários diálogos aí que foram avaliados em que a Elisa terminava revelando que ela não era realmente uma pessoa, né, terminava dando a entender isso pelo tipo de pergunta, né, e a forma como estava colocando. Como é que ela respondia isso? Né? Através de regras. Não tinha, nessa época ainda, o aprendizado de máquina, né? Era uma IA baseada em regras lá de lógica, certo? E era realmente muitas coisas bem manuais, né? A forma, muitas vezes ela repetia um pouco do que o interlocutor estava falando, né? Para obter mais informações, certo? Aí, o que aconteceu, né? O pessoal chama de invernos da IA. Nos anos 70 e anos 80, houve dois grandes invernos. A gente percebeu um avanço, né, de 1942, né, até ali, aqui a década, né, de 60,
Aí, década de 70 e 80, deu, assim, meio que uma parada. As pessoas ficaram meio, assim, não tinha muita novidade, né? E muitas coisas que criaram uma expectativa muito grande, né? Terminou que não conseguiram evoluir tão bem, né? A Elisa mesmo, né? Foi um modelo lá, né? Um software que teve aquele impacto, mas não conseguiu ir muito adiante, porque se percebeu que não se conseguiu os avanços que queriam. E muito porque não tinha ainda tanto avanço no sentido dos algoritmos, e não só isso, do processamento, dos dados, faltava muita coisa nessa época ainda. E aí as pessoas meio que desanimaram, né? Foram trabalhando em outras áreas, muitas vezes. A área aqui da IA, né, ficou muito teórica realmente, mais para o lado teórico, e pouco aspecto prático, né? Aí a gente dá um salto, né, daquela época de 66, vem para 86, 20 anos depois, né, um cara chamado, né, Geoffrey Hinton, com outros 2 autores, né, eles escrevem esse artigo, né, Learning Representations, né, ou seja, aprendendo representações através de erros de backpropagation. Então, backpropagation, gente, é uma técnica, né, de aprendizagem de máquina que é usada e é muito poderosa, usada até os dias de hoje, e que foi proposta lá em 86, olha só. E esse cara aqui, a gente vai falar bastante sobre ele, né, um dos gigantes aí da IA no mundo, o Geoffrey Hinton. Em 97, olha, já outro salto, né, 11 anos depois, né, a IBM lança o Deep Blue, né, na verdade o Deep Blue já existia, né, é um computador, um supercomputador da IBM, e ele consegue, em 97, ganhar um jogo de xadrez com o campeão mundial, né, o Garry Kasparov. Em 98, um ano depois, o Yann LeCun, que também é um dos papas aí da IA, ele propõe aí essa LeNet 5, CNN, é uma rede neural convolucional, que traz, né, excelentes resultados em reconhecimento de dígitos manuscritos. Então, ele escreve, né, esse artigo aqui, né, o Yann LeCun com o Yoshua Bengio, a gente vai falar sobre ele também, e propõe-se, né, que é dada uma imagem, né, passa aqui por algumas camadinhas de redes neurais, que são chamadas de redes convolucionais. Ele pega a imagem, trabalha em pequenos quadradinhos nessa imagem, não trata a imagem assim como um todo diretamente, e aí vai, né, em várias camadas aí de redes neurais, chegar a um resultado que é o resultado final, né, a classificação, tá? Ou seja, dado uma imagem inicial, essa imagem é transformada, né, e ao longo do processo, lá no final, você diz qual é o dígito, né, qual é o dígito que foi reconhecido. Em 2006, aquele mesmo autor de antes, né, o Geoffrey Hinton, em 2006, né, ele traz essa Deep Belief Network, né, um tipo de rede neural que pode ser treinada em uma grande quantidade de dados não rotulados, ou seja, você não precisa dar a resposta, e mesmo assim ele consegue aprender com os dados. Então, foi mais um grande avanço, né? A IBM novamente aparece aí, né, em 2011, ela ganha, né, esse desafio aí, né, o Jeopardy, que é tipo um jogo do milhão, que se fosse o semelhante ao jogo do milhão aqui no Brasil, né? E ele conseguiu responder as perguntas, né, e ganhar, né, relacionado assim, comparando aí com outras pessoas. Em 2011 também, né, a Siri aparece, né, se integra aí, né, um software assistivo, né, que roda aí no celular, no iPhone 4S, e conseguia, né, conversar com o usuário. Em 2011 também é criada uma rede neural para identificar gatos, quem gosta de gatos aí, no caso aí o Andrew Ng, da Universidade de Stanford, né, e o Jeff Dean, do Google, eles utilizaram 16 mil processadores, né, para obter uma rede neural bem grande, né, na época, né, 2011, com 1 bilhão de conexões. Vocês podem ver aqui, né, os autores, vários do Google e alguns da Universidade de Stanford, que é uma das melhores universidades aí do mundo.
e aí eles explicam, né, como é que eles fizeram, né, um aprendizado não supervisionado, capaz aí de descobrir. Ele fala aqui de 1.000 máquinas, né, foram 1.000 computadores com 16 mil cores. Esse professor aqui, ele tem vários cursos, gente, ele é um dos fundadores do Coursera, né, o Andrew Ng, tem vários cursos dele, inclusive qualquer um de nós pode assistir cursos gratuitos desse, é um dos papas aí também da computação. Hoje em dia, tem trabalhado ativamente, né, em várias, assim, são vários caminhos aí que ele segue, certo? Aí, em 2012, no ano seguinte, né, aparece aí o Alex Krizhevsky e outros autores, né, que da Universidade de Toronto. Aí, inclusive, olha só, de novo, Geoffrey Hinton, que é da Universidade de Toronto, eles propõem um artigo, né, que vem meio que revolucionar a forma de obter excelentes resultados, né, na classificação de diversos tipos de imagens, e ele lança aí a AlexNet, participa de uma competição, né, chamada ImageNet, e consegue ganhar. Antes disso, né, normalmente a IA nunca ganhava uma competição dessa, né, eram sempre técnicas de processamento de imagens e tal, né, que eram coisas mais, assim, manuais, né, técnicas mais manuais para você fazer a classificação correta das imagens. E aí, né, pela primeira vez, né, a competição ganha por uma IA. E daí por diante isso ficou comum, né, cada vez mais IAs participando e ganhando essa competição. Aí nós temos aí o Sutskever, né, em 2014, do Google, eles lançam esse Sequence-to-Sequence Learning. Sequence-to-Sequence quer dizer assim, é um tipo de rede neural, né, que entra uma sequência e sai uma sequência. Então, tem várias aplicações disso, né? Você tem um texto e sai um texto, né? Um texto de entrada e um texto de saída. É bem o que a gente faz hoje, né, com os GPTs. Surgiu aqui, né? Esse tipo de rede aí, sec-to-sec. E todos os 3 autores aqui são do Google, né? A gente vai perceber, né, que essas empresas, elas investem muito em pesquisa, né? Colocam pesquisadores aí de várias universidades, né, de renome, né, para trabalhar, né, nessas pesquisas. A gente já tem percebido isso, e foi realmente vários avanços importantes aqui, né, nessa época aqui de 2014. Em 2014 também surge outro assistente virtual, chamado a Alexa, né, da Amazon. O Google Translate em 2015, né, passa a usar Deep Learning, né, aprendizado profundo, né, para fazer suas traduções. A Microsoft, em 2016, no ano seguinte, né, tem um problema sério, né, ela tenta fazer um bot lá no Twitter, né, que aprende com os usuários, aí lá no Twitter termina, né, que ela termina aprendendo, assim, muita coisa, e terminou virando, né, uma IA racista. Ela começa a aprender ali com as conversações, deixaram ela bem livre ali para aprender, e aí começavam a xingá-la, e ela terminava aprendendo esses xingamentos e começava a xingar os outros usuários também, né? Então ficou, assim, o pessoal termina rotulando aí, né, como racista, nazista e uma série de istas aí. Para essa IA foi realmente um problema, né? A Microsoft, rápido, né, quando começou a surgir os problemas mais sérios, com medo de decisões judiciais aí, sérias, né, contra ela tirou do ar. Então, foi algo bem traumático, né? Em 2016, no ano seguinte, né, vem o DeepMind, né, do Google. Na verdade, era uma empresa que não era do Google, o Google comprou esta empresa, e o DeepMind teve vários projetos, entre eles aí o AlphaGo, em que é um jogo bem mais complexo, né, porque um xadrez com muitas outras alternativas, e pela primeira vez, né, se ganha do campeão mundial. Inclusive, há um documentário, esse documentário já esteve no Netflix, esse documentário aqui, AlphaGo, que mostra todo o processo, como é que eles fizeram, né, e como eram também os jogadores, né, assim, como é que a CIA aprendeu tudo isso.
é bem interessante, né? E vocês conseguem assistir esse documentário, né? É fácil encontrá-lo aí na rede. Eu acho que no YouTube mesmo tem. Em 2017, gente, surge algo impressionante, né? Essa arquitetura de Transformers foi proposta aí pelo Google. Vejam que são vários autores, todos aí do Google, mas tem um ou outro aqui, né? Universidade de Toronto, certo? Tem vários autores. E aí vem a parte, né? Google Brain, Google Research, são setores lá dentro do Google e propuseram esta rede que ela tem, né? O título do artigo é Attention is all you need, porque ela traz aqui um mecanismo de atenção, né? Meio que você vai aprender ali o contexto e sempre focando ali né, em algumas áreas, e dentro desse contexto, né, existem umas máscaras que meio que a rede aprende até a descobrir, né, que palavras estão ali mascaradas nesse mecanismo de aprendizado. E aqui tem dois mecanismos, né? Tem um encoder e um decoder, né? Um codificador e um decodificador. Então, essa aqui foi a primeira rede dessa, né? Aí surgiram várias redes a partir dessa, inclusive o GPT é um tipo de rede transformer, né? Então, quem começou esse tipo de arquitetura foi o Google. E o GPT, né, que é Generative Pre-Trained Transformer, é justamente um transformer pré-treinado generativo, certo? O GPT. E tudo isso, né, surgiu lá em 2017, obviamente que o transformer é um avanço, né, do que a gente viu para trás, inclusive do Sec2Sec aqui, cadê? De 2000 e... Cadê? Sec2Sec. Aqui, Sec2Sec de 2014, né? Então, 3 anos depois vem o Transformer. Olha só, gente, em 2018, no ano seguinte, esses 3 caras da IA, que a gente já falou sobre eles, já mostramos artigos deles, né? Ian LeCun, Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio, eles ganham o prêmio Turing, né? Que é, né, como se fosse o maior prêmio, né? Como se fosse um prêmio Nobel da computação. O Yoshua do Canadá, né? O Geoffrey Hinton do Reino Unido e o Ian LeCun francês. Esses caras aí, gente, olha só, os gigantes, né? O Geoffrey Hinton, né, da Universidade de Toronto, trabalhou também aí no Google, Universidade de Carnegie Mellon, né, grandes universidades e grande empresa. Olha a quantidade de contribuições que esse cara teve ao longo do tempo. Muitas, né? De 1984, né, contribuições assim vultuosas, né? A gente não está falando aqui de coisas pequenas, não. Grandes descobertas aí científicas, né, foram trazidas por ele. Em seguida, né, a gente fala também do Ian LeCun, que hoje ele é um dos chefes de pesquisa da Meta. Veja bem, esse aqui tá no Google, esse aqui na Meta, né? Não é à toa que essas empresas contratam esses pesquisadores, certo? E aqui, olha só, muitas também contribuições, algumas em comum, né, com o Geoffrey Hinton. E aí nós temos aqui, né, de 90 e pouco, 89, né, até 2017. E o outro, né, o terceiro, que é o Yoshua Bengio, da Universidade de Montreal, também, inúmeras contribuições, lá desde 94 até aqui 2017, né, usando CNN para detecção, classificação aí de tumores cerebrais. A ReLU, né, um tipo de função de ativação extremamente usado hoje em dia nas redes neurais profundas, a LeNet, que a gente já falou, então são grandes gigantes aí da IA. Né? E recentemente, 2018, né, começa a ser uma discussão ética, né, a gente percebe que a IA está tomando certos rumos e existem aí diretrizes éticas, né, a União Europeia trabalhou bastante nisso, né, e lançou em 2018 e está servindo aí de inspiração para, né, outras nações, outros países. Aqui a gente vê também outra timeline, essa timeline eu encontrei nesse endereço aí de acima, também bem detalhada. A gente trata de vários assuntos daquele, né, desde a década de 50, a gente começou na década de 40, né,
do século passado, até os dias de hoje, onde a gente tem aí o GPT-3, o GPT-4, né, 2003, DALL-E, né, DALL-E, de 2021, né, para geração de imagens pelo pessoal da OpenAI, que também envolve uma série de pesquisadores. O GPT foi lançado em diversas versões já, não é de hoje, né, gente? Lá bem antes da pandemia já teve outras versões, só que terminou que essas versões mais recentes, as que realmente tiveram um impacto assim, muito grande, porque foram avanços que dependiam de muito processamento de muitos dados, que anteriormente não era tão assim, possível fazer. Então, a gente teve o GPT-4, né, lançado em março de 2023, e o GPT-4 Turbo, que é a versão atual aí do GPT-4, né, lançado em novembro de 23, GPT-5 e GPT-6 já estão em andamento, certo? Já está anunciado, né, inclusive um treinamento muito longo, né, muito tempo para treinar um modelo desse. Envolve aí milhares mesmo de GPUs. Aqui a gente vê aqui os GPTs, os dados de treinos que eles usam. GPT-1, olha, o Common Crawl é uma base gigante, Book Corpus. Aqui ele tem, isso aqui é a quantidade de parâmetros, significa que dentro da rede, né, existem alguns pesos relacionados àqueles, vamos dizer assim, vetores que representam texto, que a gente viu antes, né, que são feitos lá as representações vetoriais, né, das palavras e tal. E aqui são a questão, a gente falou de tokenização também, né? E aí são pesos existentes nessas redes. Então, de milhões aqui, bilhões em seguida, e a gente já está em trilhões, né? Então, o GPT-4, antes ele não tinha sido divulgado, mas de alguma forma o pessoal descobriu aí, né, que o GPT-4 chega aí a 1,6 trilhões de parâmetros. Esses parâmetros não são as palavras com a qual foi treinado, não. Isso é o modelo final. Depois de treinado, ele tem esses parâmetros todos internos, né, são pesos que tem lá dentro para, a partir de uma série de continhas, né, de operações aí, matemáticas vetoriais, ele entregar lá no final uma saída que vai ser uma representação ali da próxima palavra, né? Como a gente falou, o GPT, a tarefa dele é descobrir a próxima palavra. E aí o tamanho da janela de contexto, né? Os contextos vêm aumentando, no caso aí o GPT-4 com 8 mil, né? E aumentando essa quantidade de caracteres aí que ela pode ter acesso, né? Aqui você tem as empresas, né, de vários modelos, a gente percebe que não é só o GPT, mas tem alguns concorrentes aí, né, o Claude da Anthropic, Cohere, do Google, né, teve o BERT, que é um Transformer, foi o Transformer lá inicial, né, do Google, o Llama da Meta, que a gente viu que ele foi lançado recentemente, semana passada, né, uma versão 3 dele, com muitos avanços. Salesforce, né, Databricks, então tem várias empresas e alguns modelos desses são abertos, você pode baixar o modelo e você pode ajustá-lo, né, fazer o que a gente chama de fine tuning desses modelos para adequá-los às suas tarefas específicas. Por exemplo, você quer fazer um chatbot para fazer vendas de pizza. Aí você pode justamente treinar o modelo especificamente para aquela tarefa, ou para escrever petições, né, na área jurídica aí. Você pode, né, aperfeiçoar, né, pegar um modelo desse e trabalhar nele para que ele possa fazer petições usando termos jurídicos e tudo mais, certo? E esse fine tunability é justamente isso, né? Se o modelo permite que você consiga ajustá-lo, certo? Ajustá-lo para tarefas específicas. E aí, né, um que tem tido realmente muito sucesso atualmente é o Llama, da Meta. Ele foi, como eu falei, né, já tinha, na versão anterior dele, o Llama 2 já era muito bom, e no 3 ainda melhor. E ele tem derivados já, modelos já com esse fine-tune, né? A Universidade de Stanford tem um, né?
opaca, e tem outros aí que a gente percebe. E olha só, gente, tudo isso que a gente está falando tem artigos científicos também, certo? Aqui tem o título, né, dos artigos científicos relacionados a cada modelo desse, né, GPT-2, 3, até o GPT-4, né, tem um artigo científico, eles não disponibilizam o modelo, mas eles explicam, né, como é que, várias concepções ali, né, como é que são feitas, Chinchilla, Bloom, do Hugging Faces, e aqui a quantidade de parâmetros, certo? Esse size aqui é o tamanho em quantidade de parâmetros dos modelos. Aí aqui a gente vê, uma infinidade hoje de modelos que existem, esse tamanho da bolinha aí é a quantidade de parâmetros, bilhões de parâmetros. Percebemos aí que são realmente muitos, a gente vem aqui até 2024, né? E, por exemplo, aqui Llama 2, eu acho que tem aqui, Mistral também é um bastante conhecido, e temos aqui o Llama 3, né? Tá aqui, gente, o Llama 3 foi disponibilizado semana passada, né, dia 18, só para o treino desse modelo envolveu aí quase 25 mil, né, GPUs da NVIDIA, essa H100 Tensor Core. Ele tem aí ele tem duas versões, né? Uma de 8 bilhões de parâmetros e outra de 70 bilhões. Por que duas, né? Por que duas versões que ele tem? Porque, respondendo, né? Porque pode ser que você não tenha uma máquina muito robusta para rodar um modelo desse. Aí, se você não consegue usar o de 70 bilhões, que pode não ser possível rodar na sua máquina, né? Pesa muito. Você pode usar o de 8 bilhões, né? Que já traz resultados satisfatórios, não é tão bom quanto o de 70 bilhões. A Meta está trabalhando, né, num modelo ainda bem maior, né, acho que são 400 bilhões, aí eles estão treinando esse modelo, ainda do Llama 3, sendo que esses dois aí foram os publicados, e eles já têm resultados, não, olha só, o de 8 bilhões, ele supera os modelos de código aberto concorrentes, como o Mistral, de 7 bilhões, e o Gemma, né, da Google, de 7 bilhões em vários benchmarks, certo? E o de 70 bilhões compete com modelos principais, como o Gemini de 1.5 Pro do Google, e supera em benchmarks, né, que são ferramentas aí para comparar esses modelos, como MMLU e Human Level. E o conjunto de dados de treinamento, né, composto aí, olha só, por 15 trilhões de tokens, né, de pedacinhos lá de palavras, abrangendo aproximadamente 750 bilhões de palavras. E a Meta está treinando, como eu falei, né, modelos com mais de 400 bilhões de parâmetros, vislumbrando capacidades multilingües, como eu falei, né, o Llama 3, 95% da base dele é de textos em inglês. E aí eles estão justamente querendo deixar o modelo melhor em multilinguagem, né, e multimodais, que quer dizer o seguinte, é um modelo que atua não só com texto, mas ele começa a mexer também com imagem, né, com vídeo, ele começa a trabalhar com várias modalidades, tá, de dados, não só o dado textual. Aprimora a capacidade de raciocínio e codificação também. E cada vez mais esses modelos estão mais e mais sofisticados. Aqui, a gente meio que saindo um pouco dessa linha do tempo, né, e tendo essa visão assim geral das coisas, para a gente tentar pelo menos começar a minha motivação aqui não é que vocês entendam tudo isso, mas que vocês comecem a perceber que essas coisas existem para eventualmente vocês tentarem aprofundar, certo? Mas a base é isso aqui, olha só. A gente consegue perceber nessa figura aqui várias áreas envolvidas. A gente tem a inteligência artificial, que ela abrange vários e vários assuntos, e um subconjunto da inteligência artificial se chama a área de aprendizado de máquina. Tá? Ela é um subconjunto da IA. E um subconjunto do aprendizado de máquina é o aprendizado profundo. Tá certo? E talvez a gente pudesse dizer, né, que um subconjunto do aprendizado profundo seria o processamento de linguagem natural. Essa parte aí, né, que envolve aí o GPT e tal, sendo que, como eu falei agora há pouco, né, a multimodalidade está meio que permitindo que essas IAs, né, consigam trabalhar com vários tipos de dados, não somente textuais.
E aí, tudo isso, né, tem uma certa interseção com grandes volumes de dados, né? Quando a gente fala em Big Data, a gente fala em vários Vs, na verdade. A gente fala no V de volume, né, ter um volume grande de dados. A gente fala em ter uma variedade dos dados também, uma grande variedade, ou seja, o dado pode ser estruturado, não estruturado, de vários tipos, dados de texto, de imagem, de vídeo, de som, de áudio, o que quer que seja, tudo isso é dado. Então, essa variedade do dado e o volume dos dados e a velocidade dos dados, né? Tem dados que você pode processar em lote, né, de forma mais lenta, sequencial, se for o caso, ou mesmo de forma paralela, mas em forma, como a gente está falando, em bloquinhos, né, chamados lotes, ou você pode trabalhar isso em tempo real, né, dados de streaming, você vai recebendo ali, vai lidando com eles, então tudo isso aí representa desafios, né, tem relação direta aí com o Big Data, não é só ter um grande volume de dados, é um pouco de você ter ou um desses 3 Vs, ou mais um, ou mais outro, e tem vários outros Vs aí que poderiam estar envolvidos, tá? E aqui a gente tem as áreas de ciência de dados e a área de mineração de dados, né, que são áreas aí que também se interrelacionam. Muitas vezes você precisa fazer análise dos dados, exploração dos dados, pré-processamento dos dados. Isso não é diretamente assim machine learning, né? O machine learning tem a ver com os modelos de aprendizado, algoritmos de aprendizado, né? A partir dos dados você aprender, né? Tem um modelo que aprende, que meio que ele, a partir dos dados, ele gera lá uns pesos, e esse peso representa um modelo que é capaz de dar uma resposta, certo? Isso, você, com a ciência de dados, vai meio que trabalhar em conjunto, né? Vai fazer, sei lá, toda a exploração ali, tem várias técnicas ali envolvidas, até você deixar o dado prontinho para que ele possa ser aprendido, né, por um algoritmo desse de aprendizado de máquina, tá certo? O objetivo desses algoritmos de aprendizado de máquina é gerar um modelo. O modelo, o que é o modelo? Não é a mesma coisa do algoritmo, né? O modelo é uma representação com aqueles pesozinhos que a gente acabou de falar, né? É uma representação lá que vai permitir que, dada uma entrada, ele consegue gerar uma saída. Ok? Então, há uma grande inter-relação entre essas áreas, a gente percebe aí pela figura. Esse livro eu considero um marco, né, um livro excelente, que em português ele está aí na 4ª edição. São alguns papas aí também da inteligência artificial, o Russell e o Norvig, dois caras aí, dois gigantes também. E esse livro fala de muitos tópicos, né, da IA mesmo, sobre resolução de problemas, conhecimento, pensamento e planejamento, que é uma área aí forte da IA, conhecimento, incerto e pensamento. Olha só, a parte 5 do livro é a parte de aprendizado de máquina, certo? Somente o 5. Aí, comunicação, percepção e ação e conclusão. Então, o livro é quase uma bíblia, né? Um livro bem volumoso. Ele tem na biblioteca do campus, ele tem também no Minha Biblioteca, né? Aquele site que os alunos da UFC podem acessar. Essa versão já é uma versão recente, de 2023, certo, gente? Então, é um livro extremamente indicado. Ele não tem práticas, mas ele tem teorias, ele explica bem direitinho, muito bem, os termos relacionados, né? E aqui, pegando o capítulo 1 do livro, quando ele fala de IA mesmo, né? Ele fala dessa questão, tem a ver com aquela questão do jogo da imitação, né? Do Turing, teste de Turing, em que, né, a máquina, quando ela conseguir, né, pensar como um ser humano, né? Pensar também racionalmente, agir como um ser humano e agir racionalmente, né? Ou seja, meio que enganando, né? Você não consegue mais distinguir ali o que é máquina, o que é humano. Então, aí a gente realmente teria uma inteligência artificial. A ciência de dados em si, né, essa transformação dos dados usando matemática, estatística, né, em insights, decisões e produtos valiosos, diz aí esse autor Foreman, nesse livro, né, Data Smart, e é usado em organizações, né, para ajudar a melhorar o funcionamento e criar valor. Esse outro livro também é um livro bem legal, só que é uma abordagem mais prática, né, usando a linguagem Python para análise de dados, usando algumas ferramentas, bibliotecas, né, como Pandas, NumPy e Jupyter Notebook.
também aqui a versão, terceira edição já de 2023. E aí a gente tem algumas motivações, né, para esses avanços que a gente tem até hoje, né, como barateamento e popularização dos dispositivos móveis, dos mais diversos tipos de sensores para coleta de dados. Então, você, né, tem um celular aí com dezenas de sensores, né, você tem aí acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, tem GPS, uma série de sensores ali, né, câmera, microfone, um monte de coisa, né, que você pode estar gerando dados a partir desses sensores, tá? Então, essa popularização com esse mundo de dados, né, com os avanços aí das redes sociais e tudo mais, isso aumentou muito, né, esse volume de dados existente. Então, isso só, por si só, não seria o bastante, né? Você tem muitos dispositivos com muitos sensores, você tem o aumento do poder de processamento e armazenamento também dos computadores. A gente viu aí, né, o Llama ali, né? Quantas milhares, né? Dezenas de milhares de GPUs ali para poder, né, gerar um modelo daquele. Você se sente até assim, rapaz. Assim, outra coisa, gente, para treinar um modelo desse, né, são milhões de dólares, né? Porque não é barato, né? Você usar tantas GPUs assim para treinar durante muito tempo, isso, né, abarcando um volume muito grande de dados, isso aí, eles gastam realmente milhões de dólares para treinar um modelo. Isso quer dizer que a gente fica distante disso? Não, a gente vai já mostrar, eu vou já sair assim do irreal para o real, certo? Como é que a gente trabalha com essas coisas na prática, né, no nosso dia a dia, certo? A gente vai ver que é possível você fazer como a gente pega um Llama desse, né, um modelo aberto, e faz o fine tuning, por exemplo, né? Ou seja, ajusta o modelo para tarefas específicas, um modelo que já vem treinado, né, que alguém teve muito trabalho e esforço gigante para treinar. Podemos pegar esse modelo e fazer lá os ajustes necessários para tarefas nossas específicas, certo? Então, a gente consegue trabalhar nisso, inclusive hoje, gente, uma grande área, né, assim, campo de desafio de pesquisa é justamente como tornar esse fine-tuning mais fácil de você rodar em máquinas comuns, né? Porque até essa parte aí dos ajustes desses modelos também requer um processamento grande, né? Antigamente precisava de várias GPUs para você fazer o fine-tuning. Hoje, com uma GPU, né, tem umas técnicas aí, né? Por exemplo, tem o LoRa e o Qlora. Esse Qlora, ele consegue, com uma GPU, né, uma GPU potente, você fazer esse ajuste, né, uma tarefa específica, né, o fine-tuning aí do modelo. Então, esse aumento do poder facilitou isso, né? Otimização dos recursos no mercado global, cada vez mais competitivo, então todo mundo, né, quer ter ferramentas que deem produtividade, né, que faça as coisas andarem mais rápido, você conseguir, de certa forma, fazer muita coisa em muito menos tempo. Esses modelos nos ajudam nisso, né? E amadurecimento, melhoria e disseminação de técnicas do aprendizado. Ou seja, essas próprias técnicas, tendo mais recursos, elas conseguem evoluir mais, né? Você consegue testar, experimentar, ver na prática, né, o funcionamento daquilo. O ChatGPT é um exemplo bem claro disso, né? Ele melhorou muito ali da GPT-1 até o GPT-4, e a tendência, né, é ter cada vez mais investimento e melhorias em torno disso. Aqui a gente vê vários usos práticos, né, de ciência de dados e machine learning na saúde, nas finanças, na indústria, no varejo, governo, transporte, na área de redes, na área de comércio eletrônico, mídias, educação e etc. Os passos usualmente são esses aí que a gente está vendo, né? A obtenção dos dados, limpeza, preparação e manipulação, treinamento dos modelos, teste a partir dos dados, né, dos dados de teste, e aperfeiçoamento, né, dos modelos treinados. Isso, o GPT é um pouco disso, né? Ele foi um modelo treinado, né? Demorou bastante tempo, né? Os dados ele não pega qualquer dado, né? Eu sei que os dados são treinados. Depois você tem
dados de teste, são dados para avaliar, não são os mesmos dados que foram usados para treino, são outros dados que não foram conhecidos quando o modelo foi treinado, e a partir desses dados você consegue avaliar se o modelo é bom ou não. Se o modelo for bom, ok, você bota em produção, né? Mas sempre está passível, né, de melhorias. No aprendizado de máquina, a gente tem alguns tópicos assim principais, né? A gente chama esses principais de aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço. Interessante, né, que termina que essas técnicas hoje às vezes são híbridas, né? Por exemplo, lá no GPT, a gente tem aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço. Tem essas duas técnicas sendo utilizadas lá. No supervisionado, ele aprende, né, a partir de uma imensa base ali para descobrir a próxima palavra. É meio que a probabilidade da próxima palavra ser tal palavra, né, dado um contexto, aquilo é o que o modelo tenta, né, no caso aí desses chats GPT, esses grandes modelos de linguagem, né, chama de grandes modelos de linguagem, em inglês LLM, né, Large Language Models. E aí, né, tem um aprendizado supervisionado, que basicamente é você aprender a partir dos dados, tendo ali já uma resposta, né? Por exemplo, você quer prever a temperatura amanhã, né, em Quixadá. Então, para você prever a temperatura amanhã, você pode treinar com a série histórica, né? Então, você entrega dados, né, anteriores, historicamente, e aí você quer saber a temperatura no dia seguinte, a temperatura média, por exemplo, no dia seguinte. E aí essa seria meio que a resposta. Você treina isso até o dia de ontem, por exemplo, que você sabe a temperatura, né, média do dia de ontem, porque já passou. Então, você treina com esses dados históricos. A partir desse treinamento, o modelo dado né, uma temperatura, uma sequência de temperaturas, você consegue prever, né, predizer a temperatura de amanhã, por exemplo, a temperatura média de amanhã, certo? Ou seja, baseado em várias respostas do passado, históricas, o modelo aprende, né, e consegue dar uma resposta. Eu falei histórica, né, mas pode ser outras tarefas, né? Uma tarefa, por exemplo, né, de você classificar uma imagem, né? Se na imagem aparece um gato ou um cachorro. Então, você pode entregar várias fotos, dizendo o rótulo, né, a resposta, qual é, se é gato ou cachorro, e a partir dali entregar aqueles dados para o modelo aprende, né, a partir daqueles dados, e dado uma nova foto, uma nova imagem, ele é capaz de dizer se aquilo é um gato ou um cachorro. Certo? Isso é o aprendizado supervisionado. O não supervisionado é uma técnica que você não tem a resposta, né? Você simplesmente entrega os dados e vão ser descobertos padrões naqueles dados. E a partir dali você pode, por exemplo, agrupar os dados por similaridade, né? Por exemplo, você tem vários clientes, esses clientes têm atributos, características diferentes. Você entrega esses dados lá e o modelo vai meio que separar os clientes por perfis, né? Automaticamente ele vai agrupar, né, os clientes ali de uma determinada empresa por perfis. Ou então, né, você pode pegar qualquer coisa, né? Fotos mesmo, né? Você pega várias fotos e automaticamente o modelo é capaz de fazer vários agrupamentos diferentes, e quando você vai abrir, você percebe que, olha só que interessante, ele juntou aqui as fotos de animais, aqui juntou fotos de objetos, né? Você vai perceber que automaticamente ele conseguiu agrupar essas imagens por algum tipo de similaridade entre elas, né? E a área de aprendizado por reforço é uma área que envolve recompensas, né, como se tivesse penalidades ou recompensas de acordo com uma certa ação. Então, ele é muito usado aqui, né, no caso de tomada de decisão, os carros autônomos, né, a parte mesmo aí do GPT, ele aprende com aquele feedbackzinho, né, positivo ou negativo, quando a gente recebe uma resposta. E, por exemplo, eu dei vários dislikes, vamos dizer assim, né, lá no GPT, quando eu pedi para ele gerar aquela timeline. Ele me deu uma timeline textual, e eu pedi para ele gerar uma imagem da timeline, ele me gerava as imagens maluconas lá. E eu terminei que eu deixei de lado, né? Não quis nem trazer, porque não tinha muita relação, ou seja, algumas coisas precisam melhorar ainda bastante, certo? Esses mecanismos. Eu tentei, faça uma imagem mais simples e tal, uma timeline simples.
Mesmo assim, eu não consegui. Teve uma hora que ele gerou lá um código Python para fazer a timeline e ele não conseguia renderizar, né, mostrar na tela. Eu teria que rodar o código Python por fora. Eu terminei não fazendo isso. E aí, gente, para cada, né, principal técnica dessa, você tem algumas, vamos dizer assim, subtécnicas, né? Você tem para o aprendizado supervisionado, principalmente as tarefas aí de classificação e de regressão. Classificação seria, por exemplo, identificar, né, um gato ou um cachorro, dos exemplos que eu já falei, né? Você tem fotos ali, imagens, e você quer identificar se a foto na foto aparece um gato ou um cachorro, né? Ele distingue entre os dois, ou o que o Ian LeCun lá atrás fez, né? Foi uma rede, né, de classificação para classificar o dígito, né? Qual era o dígito que estava manuscrito. A partir de uma imagem segmentada, ele dizia, olha, ali é uma letra A, ali é uma letra B, ali é um número 7. Né? Você classificar, ou seja, dar um determinado valor, né, baseado em algum tipo de dado, que no caso aí a gente está falando de imagem. E regressão, né, seria uma outra tarefa que eu também já dei exemplo aqui hoje, que seria, por exemplo, descobrir a temperatura de Quixadá no dia seguinte, ou seja, é um tipo de tarefa em que o rótulo não é do cachorro, mas um valor numérico contínuo, né? Temperatura em Quixadá amanhã vai ser 30 pontos, a temperatura média em Quixadá amanhã vai ser 30,7 graus Celsius. Então, esse valor numérico contínuo né, dado, é um valor calculado, né, a partir, né, de dados de entrada, e pode ser praticamente infinito, né, a quantidade de valores que poderia ter ali. É diferente da classificação, que tem categorias bem estabelecidas. A diferença principal entre eles é essa: eles são parecidos no sentido de serem rotulados, né, você tem uma resposta, vamos dizer assim, na hora que você vai treinar, ele vai treinando com várias respostinhas, entrada e saída, né? Ele vai meio que aprendendo com aquilo, sendo que a saída da classificação é uma classe e a saída da regressão é um valorzinho numérico contínuo. A clusterização é um exemplo clássico aí de não supervisionado, né? Que você agrupar aqueles dados. E no reinforcement learning, né? Você tem aí a tomada de decisão, por exemplo, né? Num jogo, né? Vários jogos, a gente falou lá você pode usar reinforcement learning para treinar, né? Um xadrez, né, um jogo de xadrez com várias partidas aí ao longo do tempo dos grandes mestres. Você pode treinar com o pessoal do Go, né, daquele jogo Go, né, tem assim do lado do DeepMind do Google, né, eles fizeram vários experimentos, né, AlphaGo, né, teve outros projetos lá internos, né, para jogar StarCraft também, né, foi outro jogo, né, já de estratégia, que também foi possível, né, treinar através dessas técnicas de aprendizado por reforço, e o modelo conseguiu, né, ganhar dos melhores jogadores do mundo. E aí, aqui embaixo, a gente tem os algoritmos mesmo, né, de classificação, vários algoritmos amplamente utilizados. Aqui a gente não está falando ainda de deep learning, né, de aprendizado profundo, estamos falando mais de técnicas mais tradicionais, vamos dizer assim. Esse livro aqui, gente, eu gosto bastante, né, um livro que tem, inclusive, na minha biblioteca aí da UFC, você pode acessar esse livro gratuitamente, né, pela minha biblioteca. E aqui, esse livro tem duas partes, uma que é essas técnicas mais tradicionais, né, de aprendizado supervisionado, não supervisionado, ele tem aqui a parte de aprendizado por reforço, no capítulo 18, né, também, e tem toda a parte de redes neurais, certo? É um livro bem completinho e com muitas práticas, né? Tem um GitHub para você baixar lá os códigos e executar, então é bem legal, tem tanto teoria como prática nele. Gosto bastante, está em português, já está na segunda versão atualizada, certo? É um livro legal. Esse aqui é uma versão também que eu gosto bastante, né? Um livro de um professor de uma universidade americana, o Sebastian Haska, juntamente com esse outro autor. Eles também, é um conteúdo bem parecido com o outro, né, com o que eu acabei de mostrar, só que esse aqui está em inglês, não tem em português, está na terceira edição, né, Python Machine Learning, e ele também cobre uma vastidão de assuntos,
no caso, não sei se vocês perceberam, né, mas ambos esses livros, né, que eu comentei, na parte de Deep Learning, eles usam o TensorFlow, né, TensorFlow 2, percebam, e esse aqui também é usando o TensorFlow, certo? Ambos falam do TensorFlow na versão 2, percebam, né? Esse TensorFlow é um framework, né, uma biblioteca aí do Google, focada em aprendizado de máquina, sendo, na verdade, aprendizado profundo, sendo que hoje, né, a biblioteca que tem sido assim mais usada atualmente para aprendizado profundo é uma concorrente do TensorFlow, que se chama PyTorch, né, que foi criado pela Meta. Então, a Meta, né, a gente está tendo várias contribuições aí abertas, né, no caso, o TensorFlow é aberto também, código aberto, sendo que os modelos do Google normalmente são fechados, ele lançou recentemente um modelo aberto, tá? O Google. Os da Meta, ela está deixando aberto mesmo os modelos assim gigantes, né, como o Llama, agora o Llama 3. E a ferramenta com a qual, né, o Llama é criado, treinado, e vários desses modelos são criados, é PyTorch, certo? Pode ser com o TensorFlow também, né, mas o pessoal tem gostado bastante, a comunidade tem gostado bastante aí do PyTorch para treinar esses modelos. E aí, esse livro aqui tem uma versão dele, né, do Python Machine Learning, tem uma versão dele com o PyTorch, certo? Essa aqui é a versão TensorFlow, mas ele tem também, eu não botei aqui, mas ele tem a versão para o PyTorch. No aprendizado por reforço, né, a gente tem aí recompensas ou penalidades, né, que podem ser, por exemplo, você ganhar ou perder ao fim do jogo, onde você pode, né, dada um ambiente, um cenário lá, um ambiente, eu vou pensar aqui num carrinho, né? Um carrinho, inclusive no campus de Quixadá, né? A gente tem aí um grupo bem legal, né? Que é o Deep Racer, vocês já devem ter ouvido falar, em que nesse grupo, né? Na verdade, o Deep Racer é uma iniciativa da AWS, da Amazon, né? Em que ela traz um ambiente lá, né, de aprendizado por reforço, né, em que você vai meio que ajustando um carrinho para que ele possa correr direito, né, para que ele possa conseguir fazer o menor tempo, para que ele possa não esbarrar em outros objetos, né, que possam estar ali, sejam outros carros ou alguns obstáculos que possam aparecer na pista, né. Ele pode correr sozinho na pista, tem várias tarefas lá, né? Correr sozinho, que ele tem que correr no menor tempo, você tem que ajustar o carro para ele correr no menor tempo, aí tem uma série de sensores e você tem que meio que dar recompensas ou penalidades, né? Para ele poder aprender a chegar no menor tempo possível. Assim, é um grupo, né, que eu aconselho, né? Quem quiser entender um pouco, né? Aprender por reforço, poder, de forma bem divertida, participar. Eles têm competições, o pessoal tem viajado aí, né? Já ganharam algumas competições aí pelo Brasil, então é bem interessante. E servem, né, como a gente está falando, carros autônomos, né? Serve para jogos, né? Para você treinar um modelo, né? Que consiga aprender com jogos, mesmo jogos passados de grandes jogadores. Aí. E a cada jogo que cada partida, mesmo o modelo sozinho, ele aprende, certo? Se você botar ele para jogar sozinho contra, vamos dizer assim, um computador, ele vai aprendendo, né? Vai perde rapidinho ali no começo e vai aprendendo, vai ficando cada vez melhor. Qual a diferença, né, de aprendizado de máquina para aprendizado profundo, gente? O aprendizado de máquina tem técnicas mais tradicionais, são mais leves, vamos dizer assim, menos custosas computacionalmente, envolvem aquelas tarefas lá, todas que a gente falou, de classificação, regressão, mesmo a parte de não supervisionada, clusterização, tá? Então, tem várias técnicas aí envolvidas, onde você tem uma entrada, aí o ser humano, ele trabalha aqui muito nessa parte de extração de features, né, definição de quais são os atributos, né, ele trabalha normalmente bastante aqui nos dados, às vezes você gasta mais tempo lidando com os dados, deixando o dado, assim, vamos dizer assim, mais digerível, né, pelos algoritmos, e finalmente você treina, né, usando as técnicas mais tradicionais, e aqui nós temos a saída. E no Deep Learning, vamos dizer assim, um subconjunto do Machine Learning especializado mais em redes neurais, e essas redes neurais não são rasas. Eles fazem até uma distinção de shallow, raso, né, para deep, né, profundo.
E aí, aqui você tem meio que o modelo, ele é tão poderoso, né, que muitas técnicas dessa que você tinha que fazer alguns ajustes nos dados anteriormente, quando você usa Deep Learning, muito disso é feito internamente mesmo. O modelo mesmo aprende, descobre a melhor forma de interligar aqueles dados, né? Aqui, basicamente, quando a gente fala em redes neurais, a gente falou de pesos, né? É como se eu tivesse aqui uma entrada que tem vários dados, por exemplo, sobre a temperatura de Quixadá, né? A gente falou da temperatura de ontem, mas eu poderia também dar outras informações complementares, né? O índice pluviométrico, se estava nublado, né? Se ontem foi nublado ou não. Eu poderia dar várias informações diferentes, essas seriam as entradas. E cada entradinha dessa aqui, né, gente, vai ter um peso, né? Você pode atribuir pesos aqui, tipo assim, aquele valor de entrada, né, como a temperatura de ontem, o índice pluviométrico de ontem, e um zerozinho ou um, se ontem estava nublado ou não, eu vou atribuindo pesos aqui, esses pesos vão sendo aqui multiplicados internamente aqui na rede, né, e aí você vai, no processo de treinamento, ele vai indo, voltando aqui, né, aquela técnica que a gente falou de backpropagation, né, esses dados, né, eles vão meio que navegando aqui e vai se observando, né, se os resultados está sendo possível, né, serem melhorados, se a rede vai estar aprendendo adequadamente ou não, né? Quando o erro aumenta, quando se percebe que a rede está errando muito, então tem que mudar os pesos. Aí os pesos vão sendo reajustados aqui nessa rede toda. É um processo bem custoso, né? Super trabalhoso, porque essa rede envolve, às vezes, muitas camadas, e a quantidade aqui, né, de itens aqui não são poucos, né? Essas entradas às vezes são muitas, como a gente viu aí nessa parte aí de sec to sec, né, de textos, por exemplo, né, de uma sequência de textos de entrada para uma sequência de texto de saída, é bem custoso mesmo, certo? E aí esses pesozinhos, gente, que vão acontecendo aqui dentro, né, para gerar essa saída final, esses pesos aqui é o que no final fica no modelo. Você pode armazenar esse modelo, salvar, é o que acontece lá. Você pode, por exemplo, baixar o Llama 3. O Llama 3 é um arquivozão gigante que você baixa, que lá internamente tem uma matrizona lá com um monte de pesos, né? Esses pesos vão justamente permitir que você, seguindo a arquitetura lá da rede, você consiga, fazendo um monte de continha, chegar no resultado aqui final. No caso desses modelos de linguagem que a gente está falando, o que ele devolve é a próxima palavra, né? Dado uma sequência de texto. Ele vai gerando a próxima palavra, aí da próxima palavra ele pega o texto anterior que tinha sido gerado e gera a próxima, e daí por diante. Ele pode ver que o GPT ele sai pensando as palavras, né? Ele vai descobrindo sempre qual é a próxima palavra, dado as palavras que já existem ali. Né? Aqui a gente tem um caso de imagem, né? É possível você, através de várias ferramentas hoje, né? O Iolo é uma delas, é uma ferramenta que consegue descrever, né? Inclusive segmentar ali, descobrir pedaços da imagem onde tem vários objetos. É possível você dizer com que probabilidade, né, existe aquele determinado objeto ali na imagem, certo? E aqui a gente tem um exemplo de uma rede convolucional, né? Aqui vocês veem uma imagenzinha de entrada, aqui tem uma imagem aqui de saída, né? E aqui tem uma série de tamanhos, né, a imagem vai passando por na rede neural, vai passando por inúmeras camadas, né? Até, né, você chegar no resultado final, na saída esperada, certo? Aqui não é uma classificação, né? Aqui ele está meio que trabalhando uma imagem, perceptivelmente aqui, né? Parece ser uma máscara, né? Ele está criando uma máscara para mascarar aquele objeto. Hoje tem técnicas, né? A própria Adobe agora está lançando uma IA, inclusive incluindo nos mecanismos aí, nas ferramentas dela, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, né? De você simplesmente com a IA dizer, tira esse objeto aqui, né? Limpa esse objeto. Antigamente era um trabalho, não, você ficar recortando ali o objeto, né, tentando gerar um fundo ali semelhante ao que deveria ter. Hoje a IA faz isso assim, brincando, né, através dessas técnicas. Aqui um outro livro que eu gosto muito, esse autor é muito didático, né, para falar de Deep Learning. Ele trabalha no Google, né, o François Chollet, ele criou o
o Keras, a biblioteca Keras, que é uma biblioteca que roda... Antigamente era separado do TensorFlow, né? O TensorFlow foi criado pelo Google, mas era bem complexa, e o Keras serviu para aliviar a complexidade do TensorFlow. Hoje, na versão 2 do TensorFlow, o Keras já está é um módulo, né? Está embutido no TensorFlow. Aqui o François Cholet fala de muita coisa legal, interessante, inclusive aqui Deep Learning para teste, fala dos transformers, né? Assim, muitas técnicas aqui de generativas, né? Para geração de texto, de imagem, do que for, e boas práticas. É um livro excelente, certo? Ele não tem o PyTorch, né? Que a gente falou que agora o pessoal está tendendo a usar bastante o PyTorch. Mas, assim, os conceitos são os mesmos, são muito parecidas as duas bibliotecas, certo? Os conceitos que você aprende para uma servem para outra. Então, eu até sugiro que os alunos aprendam as duas, né? Tem hora que você precisa usar o TensorFlow, porque já tem, às vezes, um modelo que foi treinado com ele. Às vezes, você precisa usar o PyTorch, então... É interessante. Esse livro aqui, gente, é uma publicação nacional, né, do Data Science Academy. A Data Science Academy tem vários cursos. Eu acho, assim, é meio que eu não gostei muito desse nome, certo? Deep Learning Book. Por que eu não gostei? É porque existe um Deep Learning Book que é excelente, é um livro mesmo, certo? Em PDF, que você baixa em inglês, certo? É um livro que é www, mesmo nomezinho, deeplearningbook.org. Você baixa um livro excelente. E aqui, esse aqui está em português, né? Esse site aqui. O que eu não gostei é porque fica confuso, né? Meio que a pessoa pode procurar um, achar o outro, né? E pode ficar confuso pelos nomes serem muito parecidos, tá? Talvez até eles tenham botado, até por conta disso, como se fosse uma tradução do livro, mas não é, né? É outro conteúdo, né, que eles produziram. São vários capítulos, mais de 100 capítulos, né? Tem, assim, uns textos bem simples, bem legais, assim, de você entender. Eu vou partindo aqui para a gente, né? Percebam que é muita coisa, né? Mas, assim, quando a gente fala de linguagem natural, né, ela é diferente das linguagens formais, como essas linguagens de programação, né? Tem muita ambiguidade, é algo bem complexo, né, da gente lidar. E por isso que existe a área, né, de PLN, né, de processamento de linguagem natural. Em inglês é NLP, né, Natural Language Processing. E aqui, gente, tem um monte de tarefas que você pode estar lidando, certo, nessa área. Tem uma parte que a gente chama de compreensão da linguagem natural, né? Análise de sentimentos, sumarização, question and answering, né, que é um pouco assim do que o GPT faz, né? Você faz uma pergunta lá, ele responde, né? Então, ele tem que compreender o texto, ele tem que entender o contexto, ele tem que saber a semântica das palavras, certo? Então, tem uma área aqui de semântica, né, de entendimento aqui do contexto e tudo mais. E a parte de reconhecimento de entidades nomeadas, né, basicamente você meio que pegar parcelas do texto e descobrir, rotular, né, o que é aquilo ali. Por exemplo, você descobre que um determinado item ali é um CPF, ou aquele é o nome de uma pessoa, ou o nome de uma cidade, ou é um veículo, né, e daí por diante, né. Eu sei que tem um monte de tarefinhas aqui, certo? Inclusive a parte de reconhecimento de discurso, né? Ou seja, você pegar um áudio, né, e transformar em texto, e vice-versa, aqui, text-to-speech, né? Você ter um texto e transformar em um áudio, certo? Gerar um áudio a partir de um texto. Então, são muitas e muitas técnicas que envolvem a linguagem, né? A linguagem não é só a linguagem escrita, mas a linguagem falada também. Existe a linguagem simbólica, né, dos gestos, gestual, tá? Tem várias linguagens aí com as quais nós nos comunicamos e várias técnicas aí para lidar com isso, certo? Então, algumas tarefas, né, são tradução de texto, transcrição de texto a partir de áudio, sumarização, algumas que eu até já falei aí, certo? Existe esse livro, gente, esse livro é bem legal, ele está na versão 2, Processamento de Linguagem Natural, é um livro bem grande, com muitas pessoas que contribuíram, e olha só que interessante, existe um grupo chamado Brasileiras em Processamento de Linguagem Natural, então,
é um grupo, vamos dizer assim, das mulheres, né, que se reúnem ali, embora o livro, assim, o grupo não se limite às mulheres, a gente vê que tem homens também, né, participando assim, contribuindo com o livro, mas boa parte, a grande maioria, né, são mulheres que trabalham nessa área de linguística ou de linguagem e que escreveram esse livro totalmente em português, né, muito, muito legal, muito completo, está na segunda edição, e eu sugiro muito, né, fala sobre esses modelos mais recentes, sobre o Transformer, né, sobre o GPT, então é um livro que eu recomendo bastante. Aqui, já partindo para o finalzinho, né, que eu já queria mostrar alguns exemplos mais concretos do que a gente vem fazendo a nível de laboratório, né, a gente trabalhou num projeto, né, com segurança pública, que envolvia descobrir entidades nomeadas em boletins de ocorrência. Então, a gente tinha um monte de boletins de ocorrência, né, e BOs, e a gente tinha que descobrir quem era a vítima, ou seja, dado o texto, né, o pessoal precisava fazer estatísticas de tipo de crime, né, quantos crimes aconteceram de cada tipo lá, e isso é manual, gente. O pessoal da estatística lá tinha que ir de cada textozinho, e lendo, né, e anotando para contabilizar isso. E a ideia do projeto, né, desse projeto específico, era, dado um BO, você fazer essas entidades nomeadas, e a partir dali gerar um relatório já, né, completinho, contabilizando, né, os crimes desse tipo, daquele outro, mas para descobrir um crime, gente, não é fácil, né, que tipo de crime, na classificação exata, né, tem uns que são de roubo, outros que são de furto, né, assalto, assim, pode envolver assassinato, né, homicídio, esse homicídio pode ser com mulheres, feminicídio, é muita coisa, né, não é coisa fácil, assim, e às vezes essas palavras não estão, assim, claramente ali expostas no texto, né, então, envolve realmente uma análise, certo? E aí foram feitas várias tags, né, a gente criou uma ferramenta para poder taguear, né? Aqui tem um exemplozinho, né, de entidades nomeadas, né, você descobrir, por exemplo, que Apple não é uma fruta, né, é uma organização, dado o contexto, né, você saber que Cupertino é uma localização, aqui é um exemplozinho, não na área de boletim de ocorrência, né, numa área de um texto comum, né, que Tim Cook, na verdade, é uma pessoa, embora Cook, né, pode ser cozinha, mas não é o caso aqui, certo? Você tem que entender a palavra no contexto em que ela está inserida, tá? Isso não é uma tarefa fácil, precisa alguém primeiro rotular tudo isso, e depois disso rotulado, você é capaz de chegar a um texto novo, você já conseguir automaticamente definir aquele rótulo, certo? E aí a gente criou, né, essa ferramenta, participaram, né, vários pessoas, né, vários pesquisadores aí do Insight, a professora Tiziana, né, que também é do PECOMP, aqui do programa de mestrado, ela que, na verdade, encabeçou, né, essa ferramenta, no sentido da concepção. Eu trabalhei bastante na parte perto da implementação dela, né. A gente trabalhou com bibliotecas de Deep Learning por trás, né, com algumas bibliotecas. E a ideia seria, né, a partir de textos, né, de entradas, alguém, né, vai fazer anotações humanas, né, o ser humano anota, a gente tem uma interfacezinha lá, né, que a pessoa podia importar os textos, aí ele ia em cada textozinho marcando ali, né, conseguiria fazer as marcações, e a partir dessas marcações a gente treinava o modelo, e dado o modelo treinado, a gente conseguia, né, dar novos textos e ver se ele estava conseguindo rotular bem ou não. A partir desses rótulos feitos, a gente conseguia gerar relatórios aí de estatísticas. Certo? A gente trabalhou também com tarefas, né, de Automatic Speech Recognition, né, a partir do texto. A ideia seria fazer um chatbot, né, em que a pessoa podia mandar um texto, um áudio, e a partir do áudio a gente conseguir transformar em texto e responder em áudio para a pessoa também, porque muitas pessoas, né, que vão lidar com serviços públicos têm dificuldade de escrever, e aí a ideia seria ela mandar um áudio, esse áudio muitas vezes, né, numa linguagem
assim, com sotaque, né, com alguns vícios de linguagem também. E aí a ideia seria, né, o modelo aprender, né, saber distinguir direitinho, né, gerar um texto a partir daquilo ali e transformar esse texto depois gerado, a resposta, em áudio de volta, né? Então, a gente trabalhou, né, com Automatic Speech Recognition e com Text-to-Speech, né? Os dois lados aí da moeda. No Text-to-Speech, a gente treinou, né, pegamos inúmeros textos, né, e uma pessoa, uma locutora, né, foi daqui mesmo, do Ceará, né, foi gravando aquilo e a gente conseguiu gerar um modelo capaz de, né, dado um texto, gerar um áudio, né, com a voz daquela pessoa, né, que usou para treinar. Hoje está, isso aqui já faz uns anos, né, mas isso já está muito fácil hoje, né, você tem várias ferramentas que fazem isso com uma qualidade excelente. A gente tem também, né, a nível de trabalho aqui no caso open source, né, do Insight, uma ferramenta chamada PyMove, né, que é uma biblioteca, começou no final do meu doutorado, eu implementei um bocado de coisa lá, com trajetórias, com dados, né, de sensores de trânsito, e aí a gente começou, assim, eu tinha muitas coisas implementadas, muitas funções e tal, aí a ideia foi inicialmente transformar isso numa ferramenta, né? E aí essa ferramenta teve vários trabalhos aí depois, né, que surgiram a partir do PyMove, e vários TCCs, né, e aqui a ideia, né, isso aqui é de um artigo científico, certo? Essa figura não é nossa, mas é um artigo um dos mais proeminentes dessa área, né, de objetos móveis, onde tem vários caixinhas, e aí a gente implementou algumas caixinhas dessas que estão numeradas, a gente conseguiu implementar dentro dessa ferramenta, certo? E a gente fez trabalhos também na área de trajetória para descobrir o próximo sensor, né? Aqui era um protótipozinho que a gente tinha feito, né? A partir de vários sensores de trânsito, a gente descobrir, né? Cada pontinho desse aí são sensores, e a partir de um sensor a gente descobrir qual o próximo sensor onde um veículo vai passar, por exemplo. Você escolher uma região, né? Aqui também, a parte de padrões criminais, né? A partir de localização de crimes, você meio que descobrir onde é que você vai, por exemplo, posicionar, né? Dado um efetivo policial, né? Você tem, sei lá, tantas equipes, como é que você vai posicionar a equipe de modo que ela consiga abranger, né? Consiga a maior quantidade possível de áreas, né? Que podem ter crimes. Então, toda área pode ter crime, mas tem aquelas áreas que tem mais, né? São o que a gente chama de hotspots criminais. E aí a ideia seria distribuir, né, a força limitada, né, da polícia em áreas assim que com maior chance, né, de você conseguir cobrir e assim evitar mais crimes, né, em certas áreas. E aí foram publicados alguns artigos também, né, relacionados a esse assunto. Aqui é uma ferramenta de análise, né, de hotspots. Então, cada bolinha dessas são alguns crimes, né, BOs, que foram registrados, né, nesses locais, e a partir dali ele gera essas áreas aqui delimitadas, né, essas geometrias, que são áreas onde tem maior incidências de crimes ao longo de um determinado tempo. Você define um filtro aqui de tanto a tanto, de tal hora a tal hora, você pode descobrir quais as áreas que são mais atingidas à noite, né? Você diz qual é o dia da semana. Isso foi uma ferramenta, né, criada também no laboratório. Hoje saiu uma startup, né? Tem uma empresa chamada Ideos, e a Ideos ela surgiu, né? Ela hoje tem essa ferramenta que surgiu a partir de uma pesquisa feita no laboratório. Processos também, aqui foi um trabalho com a Secretaria da Fazenda, a gente fez um protótipo, né, para, a partir de processos, né, da Secretaria da Fazenda, a gente descobrir alguns tipos de atividades e como otimizar alguns processos que poderiam estar lentos, né, coisa do tipo.
Com relação a aprendizado, né, a gente tem esses links aí, que vocês podem baixar na apresentação, eu deixei lá no começo, né, mostrei um QR Code, que vocês poderiam baixar essa apresentação, no final vou mostrar de novo, e aqui tem alguns linkzinhos, né, para o GitHub, YouTube, Facebook, né, de várias práticas e vários vídeos que a gente fez, né, sobre análise de dados, desde trabalhos mais simples até trabalhos um pouco mais complexos, né, tem várias apresentações, várias práticas, assim, que a gente vai digitando o código mesmo, né, explicando passo a passo. Foram várias, assim, a gente teve um projeto mesmo, esse aqui era um projeto, esse Ciência de Dados Práticas era um projeto PID, né, acadêmico, e aí a gente tinha bolsistas, e esses bolsistas atuavam produzindo esse material. A gente tinha reuniões presenciais também, certo? E aí tem uma série de anos aí de material, desde 2017 até bem recentemente. A gente usava de forma mais simples essa ferramenta chamada Orange, é uma ferramenta bem visual, você não precisa programar nada, só visualmente você vai puxando ali os componentes, consegue criar redes neurais, né, consegue rodar essas técnicas que a gente falou ali de aprendizado de máquina, né, quase todas, né, mesmo tradicional e até algo mais próximo aí do Deep Learning, né. A análise de sentimento, né, que é uma coisa mais de texto, saber se um texto está positivo, negativo, neutro, dá para usar nessa ferramenta aqui. Aqui é uma tarefa de classificação de imagem, tá vendo? É para descobrir, dada uma foto, descobrir que tipo de animal é, né? Aqui, no caso, type, né? Ele define se é... Aqui é uma árvore de decisão, né? Foi treinado um classificador, uma árvore de decisão, para classificar as imagens. Se era mamífero, se era um pássaro, se era um peixe, né? Eram 3 tipos de imagem, e assim, o modelo seria capaz de distinguir entre eles, certo? Aí nós temos um outro grupo, né, que, na verdade, semelhante àquele lá do Ciência de Dados Práticas, só que aqui a gente tem um grupo no Telegram, certo? Vocês podem acessar, é um grupo que eu sempre estou divulgando as coisas lá, às vezes palestras, essa mesmo de hoje, né, cursos. Recentemente foi divulgado lá um curso da USP de IA, foi bem legal, é um curso de um dia, assim, mas com muita coisa interessante. E o canal do Insight no YouTube, curso de imersão em ciência de dados. Aqui as ferramentas de trabalho nossas no mundo do Python, certo? Existem, por exemplo, o Google Colab, alguns de vocês já devem conhecer, né? É um ambiente do Google que você cria máquinas virtuais, não precisa instalar nada, e você tem um ambiente lá que você tem até acesso à GPU, né, para treinar seus modelos. Inclusive, gente, hoje é possível você fazer o fine tuning, né, que é aquela parte de você ajustar um modelo, né, de language, um modelo grande desse, né, de linguagem, dentro do Google Colab gratuito, dadas algumas técnicas que existem hoje, certo? Que estão aí também escritas em artigos científicos, né, que eu até tinha falado, o Quilora, né? Ele é uma técnica dessa. Competições várias, né? Essa aqui é a plataforma Kaggle, que foi adquirida pelo Google há uns anos atrás, como tem milhões de usuários lá, e muitas competições onde as equipes, né, que tiram o primeiro lugar, os primeiros conseguem uma retribuição financeira mesmo, né? Aqui é uma competição de $1 milhão, né, $200 mil, então são várias competições, inclusive empresas brasileiras criam competições lá, né, como empresa de seguro aqui do Brasil e tudo mais. Resumindo, a gente falou aqui, né, de Big Data, de inteligência artificial, de redes neurais, né, de redes neurais profundas, então uma série de assuntos que se interligam. A minha ideia não era esgotar o assunto, pelo contrário, né, a ideia é estimular, é gerar curiosidade, né, para que vocês possam ver que a gente só tem isso hoje porque estamos nos apoiando aí, né, nos ombros aí de gigantes, né, do passado, do presente também. E é muito importante, se vocês perceberem, né, tudo que eu falei aqui coloca, assim, a importância do aspecto científico, né, de perceber que as coisas as pessoas não fazem só, assim, do nada, né, elas vão ler, elas vão estudar, elas vão
né, na literatura, descobrir o que aqui já tem e vão aperfeiçoar técnicas, né, para resolverem aspectos do mundo real, certo? Vocês podem, de forma bem tranquila, né, usar o DataCamp. Eu gosto, eu não ganho nada com o DataCamp, mas eu gosto dele, principalmente para quem está começando e quer dar os primeiros passos, né, tem cursos lá, alguns gratuitos, todos os cursos lá, o primeiro módulo é sempre gratuito, mas para quem é estudante, né, eles têm se você entrar nesse primeiro link aqui, você pode se associar ao GitHub Education, né, esse GitHub Student Developer Pack, que dá direito a várias coisas, inclusive 3 meses gratuitos no DataCamp. E aí você consegue acessar todos os cursos a partir desse segundo link, né? Você primeiro se cadastra no Education, do GitHub, e depois você entra nesse link aqui do DataCamp para habilitar a sua conta do DataCamp com esses 3 meses gratuitos, certo? Então, agradeço bastante, né? E aqui tem na verdade, esse link aqui está errado, viu, gente? Eu vou depois atualizar. O link da apresentação é esse aqui. Esse aqui. Fico à vontade aí para perguntas. Muito bom, Regis, a palestra, né? Até tendo uma visão aí mais atual, né, dos últimos assuntos, além de dar todo um histórico aí, né, do assunto. Gostei bastante, mas vou deixar aqui abertas as perguntas. Obrigado, Carol. Acho que tem. Vou ver aqui só como é que está a lista aqui. Alguém tinha levantado a mão. Perguntas, pessoal? Tem um bocado aqui já, né? Tem umas perguntinhas aqui. O Júnior. Pode falar, Júnior. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, professor Regis. Bom dia, pessoal. Opa, Júnior. Professor, acerca de confiabilidade e explicabilidade, o senhor tem algum comentário a fazer? Porque tem a área de explicabilidade, confiabilidade dessa geração de dados em IA. O meu campo de estudos é esse agora, só que dentro de planejamento. Eu li alguns artigos e eles falam dessa dificuldade, né? Porque nós precisamos ter uma confiança muito grande quando a IA me dá um diagnóstico. Quando um médico vai dizer que uma pessoa tem câncer ou não. Como é que eu vou dizer que aquela imagem é um gato? A Maria Fox questiona isso em um dos artigos dela. Por que é um gato? Então, eu queria um comentário seu a respeito disso, desse campo que se abriu também, Pronto. Eu não mostrei, certo? Mas tem esse livro aqui, que eu gosto bastante, que é Interpretable Machine Learning. É um livro excelente, totalmente gratuito, que você pode... Estou lendo ele. Está lendo, né? Pronto. Aqui, olha só, a gente tem um projeto, eu falei até do projeto da Samsung, né? Um dos assuntos que a gente estuda lá é justamente explicabilidade, certo? Tem, inclusive, um aluno do mestrado aqui do PComp, né? Que está nesse projeto, que é o Bruno Torres, já está no finalzinho aí do mestrado, e ele está trabalhando com explicabilidade. Tu falou aí de classificação, é justamente isso, ele está classificando arritmias cardíacas. E nessa classificação, ele precisa explicar, né? A gente meio que pega a série do eletrocardiograma, né? Que é um monte de valores lá que ficam oscilando. A gente transforma isso em uns atributos mais alto nível que o profissional da saúde entende, né? Porque no eletrocardiograma tem o que eles chamam lá de complexo QRS. E aí, nesse complexo, ele tem, por exemplo, uns segmentos lá do topo, né, do pico do Rzinho, que é um pontinho que tem lá, para o outro R seguinte. Então, a gente tem algumas features, né, algumas características que a gente criou a partir do dado original, e a gente usa técnicas aqui nesse livro, olha só, aqui tem
ele tem modelos que são locais e tem modelos que são globais. E, assim, essa ferramenta aqui, SHAP, né, é a ferramenta hoje mais usada, né, para fazer essa parte de interpretabilidade. A gente tem usado, nós testamos várias, certo? Mas o SHAP é a que a gente tem trabalhado mais, porque ele tem, além da questão de definir quais são, né, os atributos ali que são mais relevantes para aquele resultado, independente do modelo ser deep learning, existem, você consegue com ele olhar modelos que a gente chama de black box, né, modelos caixa preta, que você não tem a mínima ideia do que é que o modelo faz lá por dentro. Às vezes o modelo é super complexo, como essas redes neurais profundas, né, extremamente complexo, você não tem nem noção ali de como é que ele faz aquilo, né? Mas o SHAP, ele consegue, de certa forma, nos ajudar nessa tarefa, certo? E aí, o próprio SHAP, ele tem umas métricas também internamente, várias métricas para avaliar se a explicação que ele deu está boa ou não. Então, a gente, além de usar o SHAP para dar a explicação, a gente usa o SHAP também para ele nos dar métricas de que aquela explicação está boa ou não. Eu até já fiz uso também uma vez, tanto do SHAP como do Lime, usando o banco de dados do Compass. Certo. Bacana, professor. Obrigado. Pronto. O Lime, Júnior, é uma versão como se fosse assim, o SHAP é uma evolução do Lime, né? Isso. O SHAP é uma evolução do Lime. O Lime, olha só que interessante. Não sei se você acompanhou isso, né? Olha só, coisa que eu gosto muito de ressaltar. Olha que legal. O Lime, deixa eu botar aqui. Shai é Explainable AI, certo? Olha só. Percebe o nome dos caras aqui do Lime. Da aqui é a parte de explicação. Olha o paper aqui deles, o artigo científico, né? Essas ferramentas todas têm um artigo científico, né? Olha só, Marco Túlio, brasileiro, certo? Carlos Gestrin, brasileiro, certo? O Carlos Gestrin, esse carinha aqui, ele é muito pesado na computação, né? É um dos brasileiros assim mais proeminentes nessa área aí de IA. E ele fez a formação dele no Brasil, né, na USP, e depois ele foi para os Estados Unidos, né? Hoje ele é professor da Universidade de Stanford, hoje, né? Eu falei de vários pesquisadores lá, né, atrás, né, o Andrew Ng e tal, de Stanford, e o Carlos Gestrin é um deles, certo? Então, ele foi o criador, né, um dos criadores, o coautor aqui do Lime, ele foi coautor também do XGBoost, né? Tem uma técnica muito XGBoost, que é muito, muito usada nessa parte de, vou botar aqui, paper, né? O artigozinho do XGBoost, que é uma das ferramentas, né, uma das técnicas mais usadas, também é do Gestrin. Ele é o orientador, né, desse oriental aqui, asiático, né? Ele, se a gente observar, é o brasileiro também que está. Na época ele estava na Universidade de Washington, né? Hoje ele está na Universidade de Stanford, trabalhando lá. Professor, orientador lá em Stanford. Ótimo. Mais perguntas, pessoal? Sobre esse negócio do inglês, né? A Brena perguntou. Os desenvolvedores... Tá aí, Brena? Pronto, a Brena... Oi, eu tinha respondido a pergunta do senhor com uma outra pergunta. Sim. Que foi quando você falou por que 90% das linguagens lá do treinamento era em inglês. Uhum. Pensei que talvez os desenvolvedores, tendo essa língua nativa, né, poderiam escolher esses materiais, mas na verdade é porque tem muito mais material, né, que é uma língua mais universal, inglês. Que assim, a pesquisa também, né? Você tem muito investimento nisso
pelas empresas que estão, né, nesses países de língua inglesa, né, Estados Unidos, aí, Canadá, Reino Unido, né, termina que é uma língua que está... E assim, aí eles geram, vocês viram lá, né, eu tinha um slide que eu mostrei, os conjuntos de dados de treino, né, já tem pronto, gente, já tem um monte de conjunto de dados que o pessoal já reúne dados naquela língua, né. Falta isso na gente, né, para a gente. Inclusive, tem um GPT desse aí, né, que foi desenvolvido recentemente pela Unicamp, né, deixa eu botar aqui, GPT da Unicamp, assim, são iniciativas bem trabalhosas, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu esqueci o nome dele agora, agora não estou lembrando mais não o nomezinho, mas é um chat... assim, a gente não tem muito dataset, né, na língua portuguesa, em outras línguas também, aí fica realmente difícil, né, embora esses modelos estejam melhorando, mas precisa ter iniciativas. Eu gostei muito, né, desse grupo das mulheres aí, né, no aprendizado, né, de processamento de linguagem natural, muito legal o livro, né, e os trabalhos que têm sido feitos pelo grupo. Eles têm YouTube, né, tem canal no YouTube, tem muita discussão, e a ideia é a gente ter materiais feitos em português, né, a USP tem algumas coisas feitas, né, alguns desses modelos, né, tem criados em português, mas a gente precisa ter corpo, dataset, né, para que facilite quem está aí afora, né, treinando esses modelos, já pegar esses datasets para irem melhorando conteúdos na nossa língua, certo? O GPT eu já acho muito bom, né? O chat GPT, no caso, eu já acho muito bom em português. Agora, as comparações que eu... Tem certos assuntos que eu pergunto em inglês mesmo, porque às vezes o que eu recebo em português não está assim, muito assim, completo. Pessoal, mais perguntas? Queria só fazer um adendo aí sobre, né, acho que tem muita gente aí pesquisando sobre, em diversas áreas, né, com o chat GPT, por exemplo, na nossa área, né, de manutenção e evolução de software, a gente utiliza muito para estar verificando, né, o código gerado, se ele realmente é gerado com qualidade, né, e aí tem diversas pesquisas aí nesse sentido, né, e diversas outras áreas aí, né, utilizando o chat GPT. E aí, pessoal, para quem está utilizando as versões, né, free, geralmente, se for, né, para uma pesquisa, um artigo, né, que seja publicado, eles não vão aceitar, né, nas revisões eles colocam que os dados não são tão confiáveis e que seria necessário utilizar, né, a versão paga, realmente, né. Talvez para artigos, né, talvez de conferências brasileiras, que seja um pouco mais fácil, até eles possam aceitar ali, mas para qualquer outro evento internacional, né, periódico, enfim, eles vão realmente pedir para utilizar a versão paga pela confiabilidade dos dados gerados, né. Então, é mais só para vocês se preocuparem aí com isso, porque eu já recebi muito feedback, né, e aí em relação a TCC não, TCC de graduação é tranquilo, pode utilizar a versão free. É mais para pesquisas sérias que sejam realmente publicadas aí, né, a nível internacional. Aqui está o Maritalk, o nome do Maritaca aqui, o chat, né? Ele tem um modelo, tem dois modelos aqui, o small e o médio, né? Eles têm também uma parte meio que plano pago, né? Eu acho que esses modelos eu não achei open source, né? Mas aí, aqui foi uma pergunta que eu fiz, né? Quais os LLMs, né, existentes? Aí ele fez algumas perguntinhas, né?
assim, ainda está bem distante, assim, de um GPT, ele gera um código meio que LaTeX ainda, né? Isso aqui para o usuário comum, ele devia gerar, né, a fórmula bonitinha, com fração, né? Mas ainda não tem ainda essa forma de visualização, né? Tá uma visualização totalmente texto. Tem algumas coisas ainda para evoluir. Mas o legal, né, aqui são jovens, né, da Unicamp, que estão, é uma iniciativa, assim, importante, né, de tentar fazer realmente algo, assim, em português. Aqui estão eles. E aí explica aqui um pouquinho. O Bertimbal, gente, é o BERT treinado para o português, né, é um modelo. O BERT é um modelo do Google, eu até mostrei na apresentação, dentro daqueles Transformers, né, eles criaram, o Google criou o BERT ficou super famoso, hoje já foi batido por outros modelos, né, porque ele envolvia uma complexidade maior, né, de parte de encoder, decoder, e aí foi treinado o BERT aqui em português, né, que é a versão dele, o Bertimbal. Aí tem Roberta, tem um bocado de versões, olha só, aqui é a publicação mesmo, né? Aqui é uma dissertação de mestrado lá da Unicamp, e esse modelo, o Bertimbal, você pode baixá-lo, né? Você pode baixar e utilizar. Ele não é um modelo desse de chat, né? Mas ele consegue fazer, assim, tem tarefas que você pode estar trabalhando nele. Ótimo. Acho que a gente alcançou aqui o tempo, né? Queria agradecer aí novamente, né, a palestra aí do professor Regis. Obrigada aí pela disponibilidade. Teve aí um formulário, né, para ser preenchido pelo pessoal da graduação da UFC para horas complementares, o PET que organiza isso. E em relação aos alunos de mestrado, né, eu fui verificando aqui, né, pela lista, e teve 3 pessoas aqui que eu não identifiquei, né? O Jesse, a Larice e o Patrício. Eles estão por aqui? Algum desses está por aqui? Acho que não, acho que eu fiz certo, né, aqui. Então é isso, gente. A próxima palestra vai ser da professora Ingrid, também ainda em formato remoto, né, por conta da greve. Assim que a gente voltar da greve, né, não sei quando, né, professor, a gente retorna às palestras presenciais. Espero que breve, né? Espero que não demore muito. Também, tá? De qualquer forma, tem algumas palestras externas, né? Do pessoal da USP, do pessoal da PUC-Rio também. Vocês podem acompanhar lá pela planilha, lá no Moodle, né? E essas, assim, não tem como não ser, né, em modo virtual. Eu nunca gosto do híbrido, porque o híbrido, assim, pode dar muito problema, né, de conexão. Então, ou faz tudo presencial ou tudo virtual. Tá? Alguém perguntou aqui? Não? Acho que é isso, né? Então, até semana, eu mando o link para vocês, tá? Tchau. Obrigado, tudo de bom, gente. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Até mais. Tá.